Olá, meus queridos irmãos e irmãs. É com alegria que eu cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a lição 12, a penúltima do trimestre, e uma lição maravilhosa para o acervo de nossa fé. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de abrirmos e esquadrinharmos a Tua Palavra. Nos encha com a iluminação e a inspiração do Teu Santo Espírito para a devida compreensão e prática dos ensinos, para a busca das melhores e maiores gemas do Teu tesouro, reveladas através da Tua Palavra, para o sustento de nossa fé. Capacita-nos, habilita-nos para o Teu reino. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. A igreja militante. Não poderia deixar de comentar que a igreja de Deus na terra, ela veio se desenrolando de uma forma doméstica nos lares dos filhos de Deus, desde a queda de nossos primeiros pais até os dias de Abraão. Ou seja, aproximadamente 2000 anos ela andou nos lares, no meio da raça caída. De 2000 anos antes de Cristo para cá, mais 2000 anos, ela andou na forma conhecida como judaísmo, iniciando por Abraão, chegando até os dias de Cristo. E já estamos com mais de 2000 anos que ela está desenrolando na forma conhecida por cristianismo. Estrutura religiosa nunca salvou ninguém, mas a estrutura de fé na graça do Salvador sempre foi o objetivo do plano da redenção para nos resgatar. Hoje, da mesma forma, a igreja não salva, estrutura de tijolos não salva, estruturas escriturísticas não salvam. Quem salva é Cristo através da sua graça. Mas o que nós estudaremos agora se trata da penúltima batalha do grande conflito, que é o desenrolar profético, histórico e escatológico das 7 igrejas do Apocalipse, que se resume na igreja militante que viaja para o desenrolar da história da igreja de Deus aqui na terra. Paralelo a esse período, observaremos que os 7 selos do Apocalipse também andaram lado a lado com esses períodos da igreja até um certo ponto, e de um certo ponto em diante desenrolaram de uma maneira diferenciada, que comentaremos no momento oportuno da lição. Na abertura, analisando o capítulo 3 de Apocalipse, o verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Veja que, de cara aqui, percebemos a natureza escatológica de todas as 7 igrejas, porque as suas mensagens e condições têm aplicações contínuas para o povo de Deus até que Jesus volte. E como a volta de Cristo ainda está no futuro, que seja tão próximo, mas é futuro, temos então todo um perfil escatológico embutidos nas suas mensagens e condição de todas as 7 igrejas reveladas aí no Apocalipse. Vamos observar o primeiro período deles, a igreja de Éfeso. Não só a igreja física, em todas elas, que foi descrita a sua condição, e receberam mensagens específicas naquela igreja física, as aplicações também são escatológicas para as demais 7 igrejas, para que condições semelhantes a essa da primeira, que preservassem nas seguintes, as mensagens seriam atribuídas de forma simultânea e objetiva. Veja que
O nome Éfeso quer dizer desejável. A igreja tinha aquele desejo maravilhoso de arrancar e pregar o evangelho para ver o Salvador voltar logo. Do ponto de vista profético e histórico, esse período cobre o período entre o ano 31 ao ano 100, que é da morte de Cristo, até o ano 100, quando então o Império Romano começa a oprimir o povo e dando uma abertura do segundo quadro histórico, que vamos entrar em seguida. Aqui na igreja de Éfeso, também nesse mesmo período, abriu o primeiro selo do Apocalipse. E acontecimentos semelhantes estão envolvidos dentro dessa trama. A condição da igreja, o que nós vimos ali, qual era a condição da igreja naquele tempo? Apocalipse 2, de 1 a 7, que a igreja possuía arrancadas perseverantes, mas com o tempo foi se tornando cansada, baqueada, querendo parar. E aí veio a mensagem. Apocalipse 2, verso 4 e 5. Deixaste o fogo do primeiro amor. Arrependa-te. Olha onde caiu e se recupere. Eu pergunto, hoje vivemos no sétimo período da igreja, o período conhecido por Laodiceia. E eu pergunto, até hoje, por acaso, não tem pessoas exatamente assim? Não tem igrejas exatamente assim? Começa com campanhas maravilhosas, arrancadas maravilhosas, missionárias, e vai murchando, vai enfraquecendo. Pessoas que se convertem, então, olhando do ponto de vista da fé cristã, pessoas que se convertem, se envolvem com o evangelismo num ímpeto, e depois começa a murchar com o tempo, a ficar quietinho. Começa a ter saudade do Egito. Observe, em todas as mensagens e em todas as condições das 7 igrejas, perfil escatológico de aplicação para o nosso preparo. No terceiro tema, analisaremos a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo. A palavra Esmirna quer dizer cheiro suave. Nós sabemos que se o primeiro período, então, terminou no ano 100, esse período agora de Esmirna se estenderia até o ano 323, quando daria início a severas apostasias, introduzindo dentro da igreja, que estaria iniciando o próximo período, que é Pérgamo, quer dizer elevação de corrupção dentro da igreja. Mas observe então que a Esmirna, aqui dentro desse período do ano 100 ao 323, também estaria abrindo o segundo selo de Apocalipse, que as características e acontecimentos similares ao que vinha acontecendo também na igreja, na segunda igreja, a Esmirna. Não dá tempo de analisarmos detalhes dos 7 selos, das trombetas, porque o tempo da lição é muito restrito. E a proposta que temos para a lição é que esse tempo que desenvolvemos o trabalho da lição é o tempo que deve se desenvolver nas unidades em toda a igreja. Então não dá tempo de trabalhar tantos assuntos. Mas lá no Escatologia 3, você poderá analisar todas as profecias, cada profecia ao seu dia, aprofundando em detalhes, com um tempo maior para isso. Mas aqui então, a igreja de Esmirna. Qual foi a condição da igreja? Lá em Apocalipse 2, de 8 a 11, que trata da igreja de Esmirna, diz que ela estava cheia de membros das trevas, infiltrados lá dentro, para fazer maldade. Veja que coisa terrível. E qual era a mensagem para ela? Que quem perseverasse na fé não sofreria o dano da segunda morte. Essa segunda morte é a que está revelada em Apocalipse capítulo 20, versos 5 e 6. Segunda morte
é aquela que terá após o milênio, aquela que não tem volta. É a morte de fato, a morte verdadeira, absoluta, no sentido bíblico. Porque tudo para Deus é absoluto, tanto vida quanto morte. Porque essa morte que nós conhecemos hoje, dos velórios, é sono da morte, isso não é morte. Desmancha debaixo da terra, mas é um sono. Um dia, as pessoas ressuscitarão. Uns para vergonha e desprezo eterno e outros para a vida eterna. A segunda morte, essa é a morte que vai morrer Satanás e todos os ímpios e vão deixar de existir. E as pessoas deveriam perseverar para reagir aos agentes infiltrados que Cristo já tinha avisado. Eis que vos envio no meio de lobos. E quantos lobos vestidos de ovelha que vêm para o meio das ovelhas, no meio da igreja, infiltra para poder dar prejuízo, dar calote, para explorar financeiramente. Tá cheio de igreja na face da terra desse jeito. Sem exceção, em todas elas tem gente com esse perfil, que foca apenas lesar as ovelhas. São lobos. Por isso o perfil escatológico. Isso não mudou. Ao olharmos Pérgamo, da mesma forma, capítulo 2, de 12 a 17. Do ano 323 ao ano 538, período paralelo do terceiro selo de Apocalipse também. Veja que coisa interessante. Aqui no terceiro selo do Apocalipse é um cavalo preto, que é apostasia. Aqui no período da igreja, ao lermos, desenvolvemos a ideia clara e evidente da revelação de que deixaram o diabo administrar a igreja, colocar o trono lá dentro. É o que está no texto bíblico. E eu pergunto, quantas igrejas hoje em dia ainda preferem se renderem às tendências do mundo, às tendências de Satanás, do que se render à palavra de Deus? Tem assuntos na Bíblia Sagrada que, se for tocado, perturba, porque eles não estão preparados. Isso aqui não está se tratando somente de apostasias perversas do mundanismo. Não! Os radicalismos, os fundamentalismos baseados na própria Bíblia, os extremismos, aquelas almas que deveríamos salvar com amor, perdoá-las, nós oprimimos carregando regras e colocando sobre elas, como Cristo também já criticou nos seus dias. Vocês vão no mundo inteiro atrás de um projeto e colocam tanta carga nas costas dele que nem com o dedinho vocês querem carregar. Isso é deixar Satanás oprimir a igreja. Nós não podemos deixar isso acontecer. Está errado. O amor de Cristo, a misericórdia, o perdão, o evangelismo, tudo isso é que tem que conduzir a igreja. Banir com preconceitos e trazer as pessoas que estão doentes no mundo inteiro aos pés de Cristo para batizá-las, para que elas encontrem o perdão e consigam ter alívio, ter descanso para as vossas almas, que foi tudo que Cristo ofereceu na sua igreja e continua oferecendo até hoje. A mensagem para ela, para a igreja de Pérgamo, que continua ecoando até hoje: arrependa-te, para evitarem a execução sumária da minha palavra. Foi a mensagem dele. Os que insistirem nesse tipo de conduta, de deixar Satanás oprimir a igreja, serão vítimas da execução sumária da palavra de Deus. Tiatira e Sardes, quarto tema. Tiatira quer dizer contrição. Coincidência, né? Dentro do período de Tiatira, abriu o quarto, quinto e o sexto selo de uma vez. Coisa louca, hein? E se olhar todas as características que aconteceu nesses três selos, quarto, quinto e sexto, e observar aqui o ano 538 a 1798, se você diminuir 1798 de 538 dá 1260. Aí você vai lá para Apocalipse 12, verso 6, verso 14, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, 360, um tempo, dois tempos, 720,
meio tempo 180. Somando os três, 1260. Por que 360? A média do calendário hebraico, do lunar e do solar, dá 360. E o mês dá 30 dias. Se você for lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 5, aqueles 42 meses também dá a mesma coisa. 42 vezes 30 dá 1260. E os 1260 dias, que em profecia são 1260 anos, baseado em Ezequiel 4:6, não deixa dúvida. Esse período dos 1260 anos do perfil profético e da palavra de Deus, que se tornou história, se cumpriu entre 1538 a 1798, o período da supremacia papal. Dentro dele se desenrolou tudo o que está relacionado com a igreja conhecida como contrição. Mas como eu disse, o perfil escatológico, na sua condição e nas suas mensagens, ecoam até hoje. Porque até hoje, pessoas continuam sendo perseguidas. Mesmo por líderes, às vezes, da igreja. Mesmo por irmãos de fé. Mesmo nos lares. E por incrível que pareça, por causa da verdade. Por causa da palavra de Deus. Por isso, essa contrição continua. Veja que a condição da igreja de Tiatira, analisando o capítulo 2, versos 18 a 29, vimos que tinha um probleminha neles, muito sério. Eles eram tolerantes com a Jezabel. Aquela antiga esposa de Acabe era o nome que estava representando a condição de uma igreja depois de tantos anos. E continua até hoje. Quanto jezabeísmo tem alastrado no meio cristão para tudo quanto é lado, as características de Jezabel. Dentre as principais, que não é o mundanismo que ela adorava, mas os principais problemas de Jezabel era a perversidade dela com os servos de Deus, de perseguir, de oprimir os servos do Altíssimo, de oprimir a palavra de Deus, de resistir à palavra de Deus e de oprimir quem pregava, quem fala, e quem fala a verdade. Olha que os Elias, os João Batistas, continuam até hoje correndo risco. O Elias não teve tanto problema que ele levou para o céu, né? Mas o João Batista, coitado, todo mundo conhece a história, né? Os que estão vivos até hoje estão mais para Elias, né? Mesmo que sujeito a João Batista, muitos por aí afora. Mas é um negócio complicado isso aqui. O perfil escatológico está rolando solto. A mensagem para ela: a quem resistir, julgará comigo as nações, com vara de ferro. Isso nos lembra Apocalipse, no capítulo 12, verso 5. Mostrando que Jesus foi arrebatado para Deus o seu trono, aquele filho perseguido pelo dragão, durante o período de Tiatira, dos 1260 anos, período que eles queriam oprimir. Ele foi arrebatado para Deus e o seu trono, aguardando o momento do Apocalipse 20, verso 4, do milênio, quando ele iniciar, ele terá voltado, nos levou, os justos vai para lá e vai julgar e reinar com ele durante 1000 anos. Com essa vara de ferro, é o juízo. A vara de ferro está mostrando o juízo absoluto, que vai, de fato, selecionar os ímpios, identificá-los e executá-los. E aqui para a igreja de Tiatira, quem resistir a essas opressões jezabitas participará do corpo de jurado com Cristo no seu reino. A igreja de Sardes, remontando o período entre o ano de 1798 a 1833, foi um período que
a reforma protestante tinha se tornado vitoriosa e o nome de Sardes quer dizer o que permanece. E a vitória protestante foi fantástica. E esse período o povo mergulhou no estudo da palavra de Deus, buscando se restabelecerem, se reestruturarem na sua fé agora de uma forma livre. E a igreja já tinha fugido para o deserto de Apocalipse 12, verso 6. A serpente também jogaria água da sua boca, que tudo que sai da boca da serpente é tranqueira. E ela jogou povos, Apocalipse 17, 15, águas e profecias, povos, multidões. Ela jogou povos para lá no deserto formar a última besta do Apocalipse, que sobe da terra, do deserto, Apocalipse 13, verso 11, que dominaria toda a face da terra. Ainda faria com que a terra escanelabite adorasse a primeira besta, cuja a sua ferida mortal foi curada. Nós conhecemos as 3 bestas do Apocalipse, já estudamos dentro dessas lições, e lá dentro da Escatologia 3 temos um vasto estudo sobre isso. Mas, meus amados, a igreja de Sardes então estava reiniciando lá no deserto. E agora, a condição dela, da igreja de Sardes, ao analisar Apocalipse 3, verso de 1 a 6, nós vimos que a obra de Deus estava bem relaxada e sem muita prioridade. Esta foi a visão para a igreja de Sardes nos textos bíblicos aqui apresentados. E por isso veio a mensagem para ela: arrependa-te e confirme a palavra aos que ainda hão de morrer. Eu pergunto, por acaso isso aqui não é um arroxo com a missão do IT? Depois de 1260 anos de perseguição, a igreja cansadinha, baqueadinha, tanto tomar paulada, de tanto apanhar. Agora, aqui, ela estava já meio frouxinha. Poucos, muitos seletos, se envolviam dentro da história, como conhecemos, pessoas que se envolveram de corpo e alma nessa obra. Mas, de um modo geral, as pessoas não estavam se envolvendo. Estava meio relaxado. Mas a mensagem: confirme a palavra a quem ainda não morreu. Lógico que não morreu, não tem jeito. Mas os que ainda hão de morrer, aí muda. Aos vivos, aos mortais, a todo o povo, tribo e língua. Para ninguém dizer que não ouviu. Por isso que este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes. Esta foi a mensagem para a igreja de Sardes. A igreja de Filadélfia. A palavra Filadélfia quer dizer amor fraternal. Remonta a um período histórico entre o ano de 1833 a 1844. Aqui, nesse período, amor fraternal, aqui se destaca alguns nomes, dentre muitos outros, mas 2 nomes foram fundamentais aqui para o estabelecimento, para o alinhamento da reta final do grande conflito, que foi Guilherme Miller, Ellen G. White, essa profetisa que morreu em 1915, deixou escritos maravilhosos que servem como um óculos para ler a Bíblia. Mas, meus amados, a condição da igreja apresentada aí no livro de Apocalipse, capítulo 3, de 7 a 13, uma igreja com pouca força. Veja, uma igreja cansada, sofrida, e ainda com aquele erro tremendo que Miller cometeu, aquele equívoco. Guilherme Miller, ao estudar os 2.300 anos, classificou, identificou, precisou datas, que montou um quebra-cabeça fantástico, histórico e profético, e por que não dizer também escatológico. Contudo,
cometeu uma falha. Ele interpretou que a purificação do santuário seria a volta de Cristo, e não o início do juízo investigativo, conforme revelado nas Escrituras, e profetizou a volta de Cristo para aqueles dias, 22 de outubro de 1844. E foi uma decepção enorme, uma grande humilhação que esse movimento, conhecido por movimento milerita, passou. E combina demais, né? Com pouca força. Ficaram frouxinhos. Depois veio o chamado de Ellen G. White, uma menina que veio da igreja metodista e jovenzinha, recebe o chamado de Deus para revelar para a igreja de Filadélfia, que estava com pouca força, as mensagens que, confirmando as mensagens apocalípticas para aquela igreja, que era: eis que vem sem demora. Isso acontece, Miller. É um livrinho que na boca é doce como mel e no ventre se torna amargo como fel. A igreja aqui de Filadélfia estava se sentindo exatamente como a igreja de Éfeso no início. Quando Jesus acabou de ir aos céus, não restou outra coisa a não ser orar para que o Espírito Santo descesse. E foi o que eles fizeram. E o Espírito Santo desceu. Aqui, essa serva do Senhor apareceu para convidar a igreja para esse clamor, para orar para que o Espírito Santo novamente se manifestasse. Lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi a chuva temporã para lançar o plantio da semente. Aqui, para preparar para a colheita da grande messe, da grande seara. E teremos a chuva serôdia para isso. Manifestações incomparavelmente maiores do que de Atos 2 acontecerão nos nossos dias. Eis que venho sem demora. Foi a mensagem para a igreja de Filadélfia. E agora, a igreja de Laodiceia, que é o período histórico que veio de 1844 para cá, quer dizer povo justo. Laodiceia, povo justo. Aqui aparece então o povo pregando as 3 últimas mensagens de advertência ao mundo, relatadas em Apocalipse 14, de 6 a 12. E de onde também se manifestará Apocalipse 18, de 1 a 4, o alto clamor, aonde todos estamos envolvidos. Mas por incrível que pareça, a pior condição da igreja cristã, relatada no Apocalipse, aparece justamente no nosso período, Laodiceia. Uma igreja que deveria estar pegando fogo, brilhando em evidência. Tem um pouco das características e condições de todas as 7 igrejas, e por incrível que pareça, das condições negativas. Pouca coisa de gema, de preciosidade que teve lá de trás, que tem sustentado os ditames e o foco da igreja de Laodiceia. A condição dela é que a maioria está na mornidão, quando não frio. Uma minoria está aquecida, está pronta, está em evidência da palavra. E esses que estão mornos, que é uma quantidade volumosa, a mensagem de Cristo para a igreja de Laodiceia é uma receita única, é a única saída. Os 3 remédios, os 3 procedimentos. Ou usa os 3 procedimentos e veremos a salvação, ou deixa qualquer um deles, estaremos perdidos. Ouro provado no fogo para que te enriqueça, colírio espiritual para ter o discernimento, e vestes brancas, que é a justiça de Cristo. Esses 3
acessórios. São fundamentais nessa receita salvística apresentada para a igreja de Laodiceia. Porque a condição dela, do morno, como eu ia dizendo, acha que sabe tudo, acha que está preparado, acha que conhece tudo. Você acha que é muito rico, que está muito bem espiritualmente, mas não sabe que é um desgraçado, cego e nu. Por isso que eu aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, que ponhas vestes brancas para cobrir a nudez da tua vergonha e use o colírio para o discernimento. Meus amados, é a condição que deveria estar melhor e é a que está pior de todas as 7 igrejas do Apocalipse. Os 7 selos, como vimos lá na igreja de Tiatira, abriram 3 de uma vez e já tinha aberto 3, 6. Falta um selo a ser aberto. Apocalipse capítulo 8, verso 1. É uma viagem de meia hora daqui para o céu. Meus amados, essa hora fundamentada no milênio, que é literal, Apocalipse 18, 8. Que em um só dia cairão as pragas, que é o primeiro dia do milênio. E Apocalipse 18, 10. Em uma só hora será destruído todo o planeta. Não resta a menor dúvida da atribuição deste cumprimento profético e escatológico, de meia hora profética. Porque dentro da hermenêutica, profecia começa literal, termina literal. Começa simbólica, termina simbólica. Alguns equivocadamente interpretam isso como 7 dias. Que meia hora profética daria 7 dias. Mas essa meia hora aqui não é simbólica. É literal. Porque dentro da hermenêutica, ela está dentro do milênio. E no milênio tudo é literal. Do início ao fim. Portanto, nada pode ser colocado em cima da Bíblia para ir contra a Bíblia. E equívocos, qualquer livro da Bíblia isoladamente, Paulo, isso diz eu e não Cristo, isso diz Cristo e não eu. Tem muito, para todo lado. Estudar a palavra de Deus é igual comer peixe, separar escama para um lado, carne para o outro, espinho para o outro, espinha para outro, ossada para outro. Tem que aproveitar com a orientação do Espírito Santo da melhor maneira. Mas o que eu quero aqui chamar a atenção, que a igreja de Laodiceia, povo justo, essa é a menina dos olhos de Deus. É quem ele vem buscar. Essa igreja tem a missão de pregar a todo o povo, tribo e língua as 3 últimas mensagens de advertência ao mundo, relatadas no livro do Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12. Ela tem obrigação de ser usada como um alto clamor. Por isso, precisamos nos envolver com a máxima urgência na missão do ID, antes que seja tarde demais. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Para finalizar, 7º tema, só Cristo salva. Eu gostaria de citar um texto de Maravilhosa Graça, página 42, que diz o seguinte: visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a Deus poderia fazer expiação por sua transgressão. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o homem caído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Que Deus abençoe a mim e a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Que naquele grande dia, eu e você, como membros ativos da igreja de Laodiceia, povo justo, sejamos contados entre os salvos. Santo Deus, permita-nos, pela sua graça, sermos contados na galeria dos campeões da fé. Nós e os nossos lares aqui representados, através dessa oração. Encha-nos do entusiasmo necessário, Senhor, para cumprirmos com o seu chamado e com a nossa missão. Que sabemos que desta maneira, dentro desse grande conflito, estaremos compartilhando e partilhando da missão de teu Filho amado.
É o que te suplicamos, é o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.